Paz, meus irmãos amados do Senhor, filhos de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos este vídeo, para que, através da gravação deste vídeo, nós venhamos a trazer uma palavra sobre o juízo final. Estamos, desta feita, vamos falar sobre o capítulo que trata sobre o milênio do Senhor, o milênio de Cristo, que é conhecido na Bíblia como o dia do Senhor, o dia de Cristo, enfim. O que vem a ser isso? A viabilidade do milênio é algo real? O milênio vai ser nos céus? O milênio vai ser na terra? Haverá pessoas humanas com corpos naturais no milênio? A igreja com o corpo glorificado estará aqui? Jesus estará aqui no milênio presente? Ou será tudo no céu e já terá tudo acabado por ocasião de sua vinda? O mundo já terá sido destruído? Vamos ver o que a Escritura Sagrada diz sobre isso? Vamos ver o que a Escritura diz sobre isso, sem teorizar, sem aumentar, sem tirar nada, deixar que ela fale, porque a Bíblia, ela fala por si só e ela é o seu próprio intérprete. Ou seja, o Espírito Santo é o intérprete que está na Bíblia, que está nas letras sagradas. Ele ilumina a sua palavra e a interpreta. Deixemos então que ele mesmo, que é o Senhor, o Supremo Mestre, nos ensine e nos mostre essas verdades. Não desprezando as teorias, mas vamos, teorias à parte, vamos ao que a Escritura Sagrada diz na sua simplicidade. Ok? Muito bem. Eu queria dizer de início o seguinte. A primeira afirmação que nós faremos sobre o milênio é o seguinte. O milênio será um reino eterno no temporal. O milênio será um reino eterno de Cristo no temporal. O reino eterno de Cristo dentro, abrangendo o temporal. Ou seja, no tempo. Vamos ver isso? Daniel 2,44 diz o seguinte, primeira referência que nós vamos ver. Daniel 2,44. Existem centenas de referências, mas não há tempo e o vídeo se tornaria muito extenso. Vamos ler apenas algumas. Daniel 2,44 diz assim: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Veja, observe que os elementos aqui citados são elementos que têm registros históricos, que têm presença humana e fazem referência a reinos deste mundo, mas nos dias desses reis. Daniel está se referindo aqui à interpretação que ele, pelo Espírito Santo, fez do sonho daquela grande estátua que Nabucodonosor viu em visão e que ficou muito atordoado, ficou mesmo atormentado com aquele sonho por querer saber a sua interpretação. E Daniel, numa noite de oração com os seus amigos, orou e Deus lhe deu a interpretação de que aquele sonho seria a revelação de reinos que se levantaria. E o primeiro que já estava ali era o próprio reino de Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Então, a palavra está dizendo que mais dos dias destes reis, reis humanos, reis terrenos, o Deus do céu suscitará um reino dentro desse contexto humano que não será jamais destruído. Sim, nós estamos falando do reino de Deus aqui não só no aspecto espiritual, que foi o que Jesus veio trazer no primeiro momento, o reino nos corações dos homens, o reino do domínio do Espírito, mas ele vem implantar esse reino com plenitude, em plenitude e presencialmente falando. É aí que entra o milênio. É aí que entra o milênio. Tá? Este reino não passará a outro povo. Observe, não passará a outro povo. Referindo-se a pessoas, ao povo da aliança. Ao povo da aliança, que no primeiro momento, no Antigo Testamento, é Israel, e extensivo à igreja.
Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Observe, esmiuçará, isto é, consumirá, subjugará todos esses reinos humanos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, o milênio é colocado dentro do aspecto temporal, o eterno dentro do temporal, o eterno abrangendo o temporal, o eterno invadindo o temporal e se estabelecendo por 1000 anos. Este será o milênio do Senhor, o dia de Cristo, porque está escrito no Salmo 90 que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Só que este dia aqui é o milênio de Cristo, em que a terra vai descansar no 7º dia, no 7º milênio. Não é? Será o dia de Cristo, a terra vai descansar de todas as guerras, de todos os pecados, de todas as ações diabólicas, satânicas e das loucuras e pecaminosidades variadas do homem. Não é? A terra vai descansar 1000 anos. A terra vai ser limpa durante 1000 anos, purificada durante 1000 anos para receber o seu Senhor, que reinará sobre ela com a sua noiva por 1000 anos, que é a sua igreja. Muito bem. Outro texto que chama sua atenção está em Daniel, capítulo 7, 14, demonstrando que o milênio será um reino eterno no temporal. Daniel 7, 14 diz assim, observe, foi-lhe dado o domínio e glória e reino para que todos os povos, observe, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Observe. Esse foi-lhe aqui está se atribuindo a Cristo. Foi-lhe dado ao Filho do Homem. Foi-lhe dado ao Filho do Homem, que é Jesus, o domínio e glória e reino. Domínio, glória e reino. Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno e não passará. E o seu reino jamais será destruído. Reino espiritual, entrando no temporal. Ou seja, vindo para ser estabelecido também neste mundo. Não é correto somente afirmar que Jesus vem nos buscar e nós vamos à eternidade, vamos passar a eternidade toda com Ele no céu e que a partir daí não vai acontecer mais nada. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia demonstra claramente que nós vamos ser levados para os céus no dia do arrebatamento ou no dia da ressurreição e depois, ao final da grande tribulação, Ele volta conosco, com a sua igreja em cavalos brancos para invadir este mundo, ou seja, tomar posse, invadir, isto é, entre aspas, tomar posse dos reinos deste mundo com a sua igreja e reinar sobre todas as nações. Então veja, vamos ver outro texto que fala sobre isso, Daniel 7, 18. Diz assim, o versículo 18, Daniel 7, 18 diz assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Mas os santos do Altíssimo possuirão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Este reino aqui é o reino eterno. É o reino... Ah, pastor, isso aqui é o reino da eternidade? Sim. É o reino dos céus? Sim. Mas quando Daniel está falando isso aqui, ele está falando dentro do contexto que este reino eterno, ele vem para destruir esses reinos humanos e estabelecer este reino de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo, reinando neste mundo 1000 anos, como está no capítulo 11 de Isaías, o cordeiro e o leão pastarão juntos, a ursa, a vaca e a ursa pastarão juntos também, o leão comerá palha como boi, ou seja, será no período em que essa terra voltará a ser um paraíso, voltará a ser como era no início da criação, o diabo preso por 1000 anos, amarrado com seus demônios, e lançado selo sobre ele para que não engane mais as nações por 1000 anos. A Bíblia fala sobre isso, é muito claro. E os santos virão para reinar. Voltarão com o Senhor, não para serem como são hoje e como foram ao longo da história, perseguidos, mas seremos governo.
não governo humano, mas o reino do Senhor. Seremos sacerdotes, seremos juízes, auxiliares. O Senhor estabelecerá seu reino de 1000 anos nesse mundo. É algo real. Então veja, temos também outro versículo, Daniel 7, 22. Vamos caminhar aqui. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos do Altíssimo possuíram o reino. Está falando, esse versículo mais adiante, da perseguição que os santos sofrerão do pequeno chifre, do homem do pecado, mais conhecido no Novo Testamento como o anticristo, até que veio o ancião de dias. O ancião de dias é Deus. Os tribunais celestiais foram estabelecidos e foi retirado o poder do anticristo. Tudo isso já está previsto. Tudo isso já está predito. E aí veio o tempo, virá o tempo em que os santos do Altíssimo, que foram perseguidos ao longo da história da igreja, desde Israel do Antigo Testamento, virão e possuirão o reino, ou seja, deixarão de ser perseguidos nesse mundo, porque agora serão aqueles que reinarão neste mundo. Reinarão, sim, neste mundo, mas pastor, reinarão sobre quem? Reinarão sobre as forças do mal que estarão amarradas, Cristo presente neste mundo. Reinarão sobre pessoas que restarão, por incrível que possa parecer, ainda restarão pessoas neste mundo, de toda restante de todo o juízo que haverá, que já está havendo, mas que haverá nos últimos dias, na grande tribulação. Poucas pessoas restarão. Isaías fala que, Isaías 24, versículo 6, que a terra será queimada e poucos homens restarão. Zacarias 13, 7 diz que o Senhor fará passar pelo fogo 2/3 da terra e 1/3 parte restará. Esta terça parte que vai restar, ou seja, 1/3 da humanidade, restará para ver, receber o governo do Senhor Jesus Cristo com vara de ferro, conforme está em Apocalipse 2:26. Ele é aquele que virá para reger as nações com vara de ferro. Amigos, Jesus não viria para reger com vara de ferro sobre a igreja. Não faz sentido ele reinar sobre a igreja com vara de ferro. Vara de ferro quer dizer com dureza, com autoridade. Chegará o tempo em que não será mais a graça que será a graça expositiva, mas será o poder de Deus em ação. Não será mais a graça salvífica, mas a graça expositiva. Se é que podemos chamar assim. Não a graça que salva, mas a graça que expõe o poder de Deus. Tá? A graça que expõe o poder de Deus, a graça demonstrativa do poder de Deus. Quando diz que ele virá para reinar com vara de ferro, não é sobre a igreja. É com a igreja, para reinar neste mundo iníquo, dominado, demonstrando o seu poder de subjugar a si todas as coisas. O adversário, o diabo, o Satanás, o coisa ruim, preso por 1000 anos com seus demônios. Tá? Os homens agora verão quem é que domina. Ele julgará entre muitos povos, é o que a palavra de Deus diz. Então vamos adiante. Outro texto que nós vamos ver aqui, Apocalipse, ou melhor dizendo, Daniel 7, 27. Observe o que esse texto diz. Preste muita atenção. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Minha gente, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe servirão. Olha só, primeiro, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Gente, debaixo de todo o céu é a terra, é na terra. Significa dizer que o governo de todas as nações, debaixo do céu, de pessoas vivas, em condição humana, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, aos santos, aos crentes ressuscitados, que virão com o Senhor para reinar neste mundo, a igreja do Senhor Jesus. E o seu domínio será eterno. Seu domínio, seu reino é reino eterno. Ou seja, não deixará de existir. O domínio, o milênio é um estágio inicial da eternidade, do reino de Cristo com a sua igreja. Só que ele vem para demonstrar isso ao mundo ímpio, esse domínio. O milênio será o domínio, a demonstração do domínio de Cristo e com sua igreja diante do mundo ímpio, que ele domina este mundo. As pessoas hoje riem quando nós falamos que Jesus reina, que a igreja reina com Cristo. Como é que vocês reinam se vocês são perseguidos? Como é que vocês reinam se os crentes são mortos?
Como é que vocês entram se vocês não estão em posição de governo? Pois bem, chegará o tempo em que eles verão que o Senhor reina e que a igreja reina com ele, porque o próprio Senhor estará neste mundo reinando e todos os governantes das nações se sujeitarão ao Senhor e obedecerão suas leis. E a igreja ao lado do Senhor Jesus, ocupando postos de comando desse mundo, não postos políticos, não é isso não, postos de comando, porque o Senhor vem como rei, não é como eleito. Ele vem como rei, eleito de Deus, e a igreja como sua noiva, ao seu lado, em posição de autoridade. Glória a Deus. E diz mais, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Todos os domínios? Que domínios? Os domínios da própria igreja? Não teria sentido. Os domínios das nações, todas as nações servirão e obedecerão ao Senhor durante 1000 anos. Ou seja, ele as regerá com vara de ferro, demonstrando seu poder e sua autoridade. Por isso que dizemos, a primeira vez ele veio como cordeiro, mas a segunda vez ele voltará como leão. Ou seja, é uma metáfora, ele veio humilde, disposto e entregou-se a morrer por nossos pecados. Mas ele virá agora não mais para morrer, mas ele vem para governar. Ele não vem mais como advogado, ele vem como juiz. Ele não vem mais com a face de amigo, ele vem com a face de Senhor, para subjugar o homem. O homem vai ter que obedecer, não porque o Espírito Santo estará operando no coração dele, mas porque a palavra de ordem é obedeça. Vai ter que obedecer porque tem que obedecer. E naquele tempo serão banidos todos aqueles que cometem escândalos. É um prelúdio da eternidade, o milênio de Cristo. Será um tempo maravilhoso em que todas as bênçãos prometidas de Deus alcançarão os filhos de Deus. Todas. Um tempo maravilhoso. Inclusive as próprias pessoas que não são salvas terão uma vida longa, mas muitas ainda assim preferirão o pecado e a perdição, como está demonstrado no final do milênio, o que vai acontecer. Veremos isso num capítulo posterior. Agora vamos à segunda afirmação que eu faço sobre o milênio. O milênio será aqui na terra, debaixo dos céus. O milênio será aqui na terra, debaixo dos céus. Acabamos de ler aqui, Daniel 7,14, que diz: foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Está vendo? Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Está falando sobre o domínio ainda neste mundo. Não está falando no aspecto espiritual, no aspecto somente do anúncio do evangelho e conquistar pessoas de todas as nações. Não. Aqui está falando do estabelecimento de um reino que entra no temporal, entra na história, entrará na história, entrou na história espiritualmente falando, mas vai entrar na história do ponto de vista presencial. Cristo reinando presencialmente aqui. E todas as nações, todos os reinos, todos os povos e todas as línguas o servirão. E seu domínio é um domínio eterno, que jamais passará a outro povo, nem jamais será destruído. E o outro texto que nós acabamos de ler, Daniel 7,27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, o milênio será um reino, o reino de Cristo, debaixo de todo o céu, ou seja, aqui na terra. Presencialmente aqui na terra. Estabelecido aqui na terra. E devemos nos lembrar que Jesus, esse reino do Senhor Jesus, afirmamos mais categoricamente ainda que ele será aqui na terra, esse reino de 1000 anos, não é metafórico, como alguns dizem que vai ser no céu, que a terra vai ficar vazia, não, em absoluto. É aqui na terra. E a igreja volta glorificada com ele. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Porque Deus prometeu a Davi que da descendência dele, um deles se levantaria e se sentaria, o poria no trono. E que jamais esse reino seria destruído. Se referindo a Cristo. Está lá em 2 Samuel capítulo 7. Jesus é o rei da casa de Davi. Ele é o rei eleito da casa de Davi, cujo reino jamais será destruído. Ele se assentará para governar as 12 tribos de Israel, no milênio. E esse reino, como Zacarias fala, Zacarias 14:9, né?
Naquele dia, um só será o Senhor será rei sobre toda a terra. Será um dia em que o Senhor será rei sobre toda a terra. Todos os governantes, todos os povos subirão uma vez por ano, e todos os povos farão procissão, subirão a Jerusalém uma vez por ano, para receber a bênção do Senhor dos Exércitos, para aprenderem as suas leis. Miqueias capítulo 4 diz: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será firmado como o mais alto dos montes. De Sião sairá a lei, e para ele afluirão muitos povos. Não é? Ou seja, afluirão para receberem as ordens de comando daquele que tem o cetro em suas mãos e governa com vara de ferro. Ou seja, nos dias do milênio do Senhor Jesus Cristo. Que dias gloriosos aguardam a igreja? A igreja perseguida, a igreja massacrada, morta, trucidada em testemunho fiel do seu Senhor. Pelo seu Senhor, ela voltará ressuscitada para reinar e esmagar a cabeça do diabo e reinar sobre os inimigos do Senhor e dela própria. Vamos adiante. Terceiro e último tópico diz assim: o milênio será um prelúdio, uma transição, uma demonstração do domínio e vitória de Cristo e de sua igreja para a eternidade. O milênio será um prelúdio, uma transição, uma demonstração do domínio e vitória de Cristo e de sua igreja para a eternidade, para toda a eternidade. Vemos isso em Daniel 7,14 e Daniel 7,18. 7,14 diz assim: foi-lhe dado o domínio e a glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas, e homens de todas as línguas os servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, o milênio é o eterno, o reino eterno entrando no físico e temporal e transicionando do físico e temporal para o eterno sem fim. É Jesus voltando com sua igreja da eternidade, dos céus, invadindo esse mundo de pecado, destruindo o pecado, destruindo o tentador, amarrando o tentador por 1000 anos, purificando a terra, estabelecendo seu reino, e ao final do milênio vem o eterno e perfeito estado, e a igreja com ele reinando em todo esse processo. Não mais separará, não mais será separada dele. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e assim, para sempre estaremos com o Senhor. E Daniel 7,18 diz o mesmo. Diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Entra no temporal, vem da eternidade, reinando com Cristo, montado em cavalos brancos, os santos, entra no temporal, destrói o mundo de pecado, e ao final dos 1000 anos, após o julgamento do trono branco, vem a nova Jerusalém descendo dos céus, a nova cidade, a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce de Deus, e vem o novo céu e a nova terra, de eternidade a eternidade. Bendito seja Deus. Que promessas maravilhosas aguardam os filhos de Deus, aguardam a igreja. Vejam outros textos que corroboram também a viabilidade do milênio. Não são teorias, é uma afirmação. Mas veja a viabilidade e certeza do milênio. Apocalipse 20, versículo 4 diz assim: então vi tronos, e aos que estavam assentados sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal da besta na fronte nem em suas mãos, e reviveram, observe, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Daniel 7, versículo 9 diz: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Trono significa posições de honra, de reinado. Fala da igreja reinando com Cristo. E foi-lhe dado domínio e glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu reino não será destruído. Vamos adiante. Outro texto diz assim: e vi
Apocalipse 20, versículos de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e tinha uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou, até que os 1000 anos se completassem. Observe, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que o diabo vai ser preso por 1000 anos e não será solto até que os 1000 anos se completem? Porque será o reino pacífico do Senhor. Jesus, um dos títulos dele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E o Senhor, onde há pecado, ele não está presente. Jesus não fica na presença do pecado, o pecado fica na presença dele. O pecador fica, mas o pecado não. Mas o pecador só fica com o pecado purificado. Observe, o dragão será preso por 1000 anos e não será solto até que os 1000 anos se completem. Será um reino de paz, sem a presença do diabo, sem a presença de demônio, sem a presença de doença, sem a presença de tráfico de droga, sem a presença de peste, sem a presença de epidemias, sem a presença de homicídios, de feminicídio, de assassinatos, de pedofilia, nem de pedófilos. Será o reino do Senhor na terra. Será uma bênção que nós não podemos descrever. Porque o tentador, aquele que instiga a tentação, estará preso. Porém, haverá homens pecadores que restarão, mas a força da tentação não estará presente, que é o tentador. O combustível da tentação estará presente. E o que vai prevalecer é a força do poder do Senhor. Porque o inimigo estará subjugado por 1000 anos. Então, em Isaías 11:19 diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! E ferirá a terra com a sua boca, e com o sopro da sua boca matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus ombros, e a verdade será o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos. Observe, o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos. Os animais perderão o senso de ferocidade que adquiriram, que lhes foi imposto com a queda. A criação ficou sujeita à vaidade depois da queda. O leão comerá palha como boi, ou seja, deixará de ser carnívoro. Será um animal dócil. Isso é impensável nos dias de hoje. Após a queda, isso é impensável, mas naqueles dias isso acontecerá. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da serpente venenosa. A serpente deixará de ser venenosa. A serpente física, né? E a desmamada meterá a mão na cobra do basilisco. Quer dizer, a criança vai brincar com a cobra, não temerá a cobra. Porque a cobra deixará de ser venenosa, deixará de ser esse animal asqueroso, insidioso, tá? Ofídico, venenoso. Tá? O mundo perderá a maldade, deixará de ser maldoso, porque o Senhor erradicará a maldade. Por 1000 anos o mundo receberá o domínio do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso acontecerá no seu reino milenar. Né? Não se fará mal, observe, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, de 4 a 10. Que maravilha! E caminhando para o final, nós temos aqui o seguinte. Características do milênio. Será o clímax aqui na terra para os fiéis em Cristo Jesus e para os santos do Antigo Testamento, onde todas as promessas de Deus se cumprirão. Todas. Será a vez dos mártires, dos santos, dos profetas, apóstolos do Senhor e de todo crente em Jesus verdadeiramente reinar. O governo do Senhor e do seu povo será exercido sobre pessoas inconversas, que restarão dos poucos que sobreviverão às terríveis pragas, às taças, trombetas e guerras. Contudo, terão a chance de recomeçar e experimentar a última e longa demonstração de bondade de Deus ao homem sobre a terra. Não haverá necessidade de delegacias, hospitais, uso de cemitérios,
será em pouquíssima escala, pois os homens voltarão a ter longevidade, pois a paz, prosperidade, condições de vida saudável, ausência de estresse, de balas perdidas, de tráfico, de bandidos e principalmente do diabo, que incita todos esses males, pois estará preso no abismo por 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 3 e Isaías 65, 20. Entretanto, não obstante toda esta bênção, o ser humano não fará o mal, não por não ser mal, e sim por não haver quem o incite, quem os provoque, quem os tente. Mas em sua essência continuará sendo inimigo de Deus, de forma adormecida dentro de cada um. Serão pessoas inconversas, pessoas inconversas, corruptíveis, sendo governados por pessoas incorruptíveis. Os santos arrebatados estarão aqui com corpos imortais, não mais sujeitos à morte e ao pecado, com total domínio da situação. E o próprio Senhor Jesus estará pessoalmente reinando do trono de Davi em Jerusalém, a cidade de Davi, do Monte Sião. Não precisaremos comer, mas comeremos por prazer e não para nos mantermos vivos. Uma demonstração disso está em Gênesis 18, quando o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão, e Abraão faz um banquete. Manda matar o melhor novilho, manda assar pães para fazer farinha para fazer bolos de pão, traz leite, traz coalhada, o iogurte da época, né? Põe tudo ali, eles comem. Eram anjos. E um deles era uma teofonia, era o próprio Senhor, e comeram. Precisavam comer? Não, mas comeram. Entende? Então, com o corpo glorificado, Jesus, depois de ressuscitado, pediu que se lhe apresentasse algo para comer, lhe deram um favo de mel, um pedaço de peixe, ele comeu. Ou seja, o corpo glorificado é um corpo de carne e osso sem sangue. Corpo de carne e osso sem sangue. Corpo espiritual, mas que pode se alimentar, que pode interagir com o humano. Não tem necessidades sexuais, nenhuma necessidade física. Tudo que faz é por prazer, ok? Não precisaremos comer, mas comeremos por prazer e não por necessidade. Os povos irão de ano a ano adorar o rei em Jerusalém. Zacarias 14, 16, 17, 18 e 19. E por último, os santos ocuparão postos de juízes, governos, sacerdócios, educadores em todas as nações. Por isso que está escrito em Isaías 11, versículo 10, que a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amados, quanta coisa, quanta bênção está reservada para nós. Quanta bênção está reservada para a igreja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que acenda a chama da esperança e a mantenha acesa em nossos corações. Amém.